Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Ela passou 3 anos construindo uma vida do zero. Um apartamento conquistado com sacrifício, escolhas difíceis e muito trabalho. Mas quando a própria família decidiu que aquilo era dela por direito, Mariana precisou escolher: ceder por amor ou lutar pelo que era seu. Essa é a história dela. Minha irmã invadiu meu apartamento com amigas para planejar a decoração do lugar que ela decidiu que seria dela. Troquei a fechadura e virei a vilã da família. Eu nunca pensei que um apartamento pudesse revelar tanto sobre uma família. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando a minha irmã mais nova decidiu que o que era meu, na verdade, deveria ser dela. Meu nome é Mariana. Tenho 29 anos, trabalho como analista de marketing em uma empresa de médio porte no centro da cidade. E há 3 anos conquistei algo que parecia impossível quando me formei na faculdade sem um centavo no bolso. Um apartamento próprio. Bom, alugado, mas meu. Completamente meu. O apartamento fica na Rua das Acácias, no bairro Santa Luzia. 2º andar, vista para a praça, 2 quartos que eu transformei em 1 quarto e um escritório, cozinha reformada, área de serviço pequena, mas funcional. Quando assinei o contrato, chorei no carro antes de entrar para pegar as chaves. Não de tristeza, de alívio, de orgulho, de uma sensação que eu ainda não sabia nomear direito, mas que hoje reconheço como liberdade. Paguei caro por esse lugar, não só financeiramente. Trabalhei durante toda a faculdade, dividi apartamento com 4 meninas por quase 2 anos, num conjugado úmido, onde a janela do banheiro dava para o corredor, economizei enquanto amigos saíam todo fim de semana, fiz freelas de madrugada, abri mão de viagens, de roupas novas, de 1000 coisas pequenas que somadas representavam uma vida inteira de escolhas conscientes. Cada real daquele depósito inicial veio de sacrifício real. O bairro Santa Luzia não é o mais chique da cidade, mas é seguro, bem localizado, tem padaria, farmácia, um mercado decente, um parque onde eu corro às 6 da manhã e fica a 20 minutos a pé do meu trabalho. Para mim, vale cada centavo do aluguel. Minha irmã Letícia tem 21 anos, está no 3º ano de administração e até o semestre passado morava no alojamento da universidade. Quando o alojamento fechou para a reforma, ela começou a procurar apartamento. E foi aí que tudo começou. A primeira vez que ela veio me visitar depois de meses sem aparecer, eu deveria ter percebido o sinal. Letícia entrou pela porta com aquele sorriso largo que ela usa quando quer alguma coisa. Olhou para cada canto do apartamento com uma atenção que não era admiração, era avaliação. E ficou parada na varanda por um tempo longo demais, olhando para a praça lá embaixo. Que lugar gostoso! Mari, ela disse com uma voz que eu estranhei na hora, mas não soube explicar por quê. Fiz café, mostrei o que tinha reformado, contei sobre os vizinhos. Ela fez perguntas que achei curiosas. Quanto era o condomínio? Se tinha vaga de garagem, se o bairro era tranquilo à noite, se eu me relacionava bem com a dona do apartamento. Por que você quer saber de tudo isso? Perguntei, mais por curiosidade do que por suspeita. Ah, só curiosidade. Você conseguiu um lugar incrível, né? Deixei passar. Erro meu. 4 dias depois, minha mãe ligou. Dona Célia tem 54 anos, é professora de ensino fundamental aposentada e tem um talento impressionante para apresentar ideias absurdas com uma calma cirúrgica que desorienta qualquer pessoa antes mesmo de ela terminar a frase. Mariana, eu estava pensando numa solução para a situação da Letícia. Ela começou, como se estivesse me propondo uma receita de bolo. Que solução? Você poderia trocar de apartamento com ela. Fiquei em silêncio por uns 3 segundos tentando entender se tinha ouvido errado. Trocar? É. Você passaria a morar naquele apartamento que ela encontrou na Vila das Pedras e ela ficaria no seu. Ela ainda está formando o patrimônio dela, Mari. Você já tem estabilidade, você consegue se virar em qualquer lugar. A Vila das Pedras fica a 45 minutos do meu trabalho, sem linha de metrô. Ônibus a cada 40 minutos no horário de pico. Já fui lá uma vez para um evento e o bairro é, na melhor das descrições, sem graça, e na descrição honesta, isolado. Mãe,
Eu disse com cuidado, como quem tenta não explodir uma bomba. Eu trabalho a 20 minutos daqui, a pé. Não tenho carro, e construí esse apartamento ao longo de 3 anos. Mas você é independente, filha. Você se vira. A Letícia ainda está se estruturando. Quando eu tinha a idade dela, eu dividia quarto com 3 pessoas numa república sem aquecedor. Eram outros tempos. Mãe, eram 4 anos atrás. Ela suspirou com aquela paciência calculada que me deixa mais irritada do que qualquer grito. Você tem estrutura emocional para lidar com dificuldades. Sua irmã é mais sensível. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede por uns 10 minutos. Não de raiva, de espanto. De uma sensação de que o chão tinha mudado de posição sem eu perceber. Nas semanas seguintes, a pressão foi crescendo de um jeito que só percebo agora, olhando para trás, como uma maré que sobe sem fazer barulho até estar na altura do pescoço. Minha mãe ligava toda manhã. Não para falar do assunto diretamente, porque ela é esperta demais para isso. Ligava para me contar sobre o quão difícil estava sendo a vida da Letícia, sobre como ela estava exausta procurando apartamento, sobre como o mercado estava cruel para quem não tem renda estabelecida. Cada ligação era uma peça colocada no tabuleiro. Meu pai, Hélio, ficou neutro por um tempo, mas certa tarde ele me mandou uma mensagem que revelou que a neutralidade era apenas posicionamento estratégico. Filha, sua mãe me contou sobre a situação. Acho que vale a pena você pensar com carinho. Família se ajuda. Família se ajuda. Como se eu não tivesse passado os últimos 3 anos ajudando a pagar as contas de faculdade da Letícia, quando os repasses atrasavam. Como se eu não tivesse emprestado dinheiro que nunca voltou. Como se eu não tivesse sido a pessoa que ela ligou às 2 da manhã quando brigou com o namorado e precisava de alguém para conversar. Mas ajudar tinha um limite. E esse limite era o meu lar. O que me incomodava mais, além do pedido em si, era o argumento por baixo dele. Ninguém disse explicitamente, mas estava lá, nas entrelinhas de cada frase. Eu deveria abrir mão porque era a mais velha, porque era a mais estável, porque tinha chegado lá, como se minha conquista fosse uma linha de chegada que me habilitava a ser despojada dela, e não o resultado de anos de esforço que continuavam sendo necessários para manter aquela conquista viva. Ninguém falou sobre o que eu teria que perder. Ninguém perguntou como eu me sentiria passando 45 minutos no ônibus 2 vezes por dia. Ninguém considerou que eu também sou uma mulher jovem morando sozinha e que o argumento da segurança que usavam para defender a Letícia se aplicava igualmente a mim. Eu era invisível no meu próprio sacrifício proposto. 1 mês depois da primeira ligação da minha mãe, cheguei em casa uma sexta-feira à noite e encontrei a chave reserva que tinha dado a Letícia no ano anterior, quando viajei, sendo usada de forma que eu nunca autorizei. Ela estava lá, com 2 amigas que eu mal conhecia. Tinham aberto uma garrafa de vinho que era minha, estavam sentadas na minha varanda, e Letícia estava mostrando o apartamento para as amigas com uma intimidade que me gelou o sangue. Esse aqui eu vou transformar em closet, ela disse, apontando para o meu escritório sem me ver ainda. Letícia. Ela se virou. Não pareceu constrangida. Pareceu levemente irritada por ter sido interrompida. Ah, Mari, que bom, você chegou. Vim mostrar o AP para a Camila e a Ju. Você entrou no meu apartamento sem me avisar. Tenho a chave. Eu te dei a chave para a emergência, não para a visita. Uma das amigas, a Camila, olhou para a Ju com aquela expressão de quem presencia uma cena constrangedora e finge que não está vendo. Letícia suspirou com uma paciência teatral. Mari, relaxa. A gente não estava fazendo nada de errado. Você estava mostrando meu apartamento como se fosse seu. Porque vai ser, né? Ela disse, num tom leve. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Mãe falou que tá quase acertado. O silêncio que se instalou depois dessa frase durou talvez 4 segundos. Mas eu senti cada um deles. Sai do meu apartamento, eu disse. Agora. Às 3. Letícia ficou vermelha. As amigas pegaram as bolsas, sem fazer barulho. Quando a porta fechou, eu tranquei, encostei as costas nela e fiquei parada no escuro por um tempo que não sei medir. No dia seguinte, troquei a fechadura. A reação da família foi imediata e desproporcional.
como se eu tivesse cometido um crime. Minha mãe me ligou às 8 da manhã no sábado com uma voz que eu só tinha ouvido quando minha avó foi para o hospital. Mariana, o que você fez com sua irmã? Troquei a fechadura do meu apartamento. Você a humilhou na frente das amigas. Ela entrou na minha casa sem permissão e ficou planejando reformas no meu escritório. Ela estava animada. Você poderia ter conversado depois. Conversado sobre o quê? Sobre as reformas que ela vai fazer na minha casa, que ela decidiu que é dela sem que ninguém me perguntasse? Minha mãe ficou quieta por um segundo. Depois, você está sendo muito dura com ela. Estou sendo dona do meu apartamento. A conversa terminou mal. Meu pai me mandou uma mensagem pedindo para eu ser mais compreensiva. Minha tia Fátima, irmã da minha mãe, apareceu nos meus comentários do Instagram com um emoji de coração partido que claramente não era sobre afeto. O que me perturbou de verdade foi uma mensagem da minha prima Renata, que sempre foi próxima de mim. Ela me mandou um áudio de 2 minutos dizendo que entendia meu ponto, mas que eu precisava ter mais empatia porque a Letícia estava sofrendo com toda aquela situação de incerteza de moradia. Incerteza de moradia. Como se a Letícia estivesse dormindo na rua. Como se eu tivesse criado o problema de moradia dela ao me recusar a resolver. Comecei a anotar tudo. As mensagens, os horários das ligações. O que foi dito. Não sabia ainda por que estava fazendo isso. Intuição, talvez. 3 semanas depois da troca de fechadura, descobri que Letícia tinha começado a contar para as amigas e conhecidos que ia se mudar para o Santa Luzia. Não que estava tentando, que ia. A filha da vizinha da minha mãe me parou na rua um domingo e disse: "Soube que você vai se mudar. Que pena. Adorava saber que você estava pertinho." Fiquei tão atônita que não consegui responder na hora. Fui para casa e mandei uma mensagem para a Letícia perguntando o que ela tinha contado para as pessoas. Ela demorou 2 horas para responder. Quando respondeu, foi com um áudio. "Mari, eu só falei que estava animada com a possibilidade. As pessoas interpretaram do jeito delas. Você sempre dramatiza tudo. Sempre dramatizo tudo. 3 anos construindo uma vida, tendo minha casa invadida, sendo pressionada diariamente, e eu era a dramática. Naquela noite, abri um documento no computador e comecei a registrar tudo de forma organizada. Datas, horários, mensagens, nomes. Eu não sabia exatamente o que viria, mas sabia que ia precisar daquilo. O que eu ainda não sabia era o quanto aquela decisão de documentar tudo ia ser importante nas semanas seguintes, porque o que estava por vir ultrapassou em muito qualquer coisa que eu tinha imaginado. Quando minha mãe me ligou na quinta-feira com aquela voz adocicada que ela reserva para pedidos que ela sabe que são absurdos, deveria ter desligado na hora. "Mariana, que tal um jantar de família no domingo? Só nós. Saudade de te ver, filha. Só nós. Saudade." 2 gatilhos que ela usa com precisão cirúrgica quando quer me deixar desarmada antes de atacar. Fui porque sou idiota sentimental. Fui porque uma parte de mim ainda acreditava que família resolve as coisas conversando. Fui porque estava cansada de brigar e pensei que talvez, só talvez, as coisas tivessem esfriado o suficiente para uma refeição em paz. Quando dobrei a esquina e vi o carro da minha tia Fátima estacionado na frente da casa dos meus pais, estacionei o meu, fiquei sentada por uns 30 segundos e pensei seriamente em dar ré e ir embora. Mas entrei. Além da tia Fátima, estava lá o tio Renato, marido dela, minha prima Renata, que tinha me mandado aquele áudio cheio de empatia. E minha avó materna, Dona Nilce, que tem 72 anos e uma capacidade impressionante de transformar qualquer situação em uma questão de valores morais. Letícia estava sentada no sofá com um vestidinho florido e expressão de quem acabou de voltar da missa. Cabelo preso, sem maquiagem, o tipo de visual que ela só usa quando quer parecer mais nova e mais frágil do que é. Não havia jantar pronto. Havia uma mesa com água, suco e um bolo de fubá que claramente era pretexto, não refeição. Aquilo não era jantar de família, era sessão. "Que bom que você veio, Mariana", minha mãe disse, me abraçando com uma firmeza que tinha mais de preparação do que de afeto. Sentei. Olhei para as faces ao redor. Meu pai na cabeceira com aquela expressão de homem que preferia estar assistindo futebol, mas foi convocado para o dever conjugal.
Minha avó nas mãos cruzadas no colo. Tia Fátima com um sorrisinho que eu reconhecia da infância. Aquele que ela usava quando ia contar para minha mãe alguma coisa que eu tinha feito. Durou talvez 10 minutos de conversa sobre o tempo, sobre a reforma da calçada do bairro, sobre uma receita que minha prima tinha tentado, antes de minha mãe pousar as mãos na mesa e dizer: "Bom, já que estamos todos aqui, acho que podemos conversar sobre a situação." "Que situação?" perguntei, sabendo exatamente qual situação. "Mariana", minha tia Fátima começou, com aquela voz de mediadora de conflito que ela claramente tinha ensaiado. "A gente se preocupa com você, com as duas, com a família. Não há nada para se preocupar comigo. Estou ótima. Você está na defensiva", ela disse. "Estou numa emboscada. São coisas diferentes." Minha mãe franziu a testa. "Ninguém está te emboscando, filha. Estamos tentando resolver uma situação que está deixando todo mundo tenso. A situação ficou tensa quando vocês decidiram que meu apartamento era um bem de família disponível para redistribuição." Minha avó, que estava quieta até então, fez aquele som que ela faz com a garganta, antes de dizer algo que considera profundo. "Mariana, na minha época, família cuidava de família. Não precisava de contrato nem de fechadura nova. Dona Nilce, com todo o respeito, na sua época as mulheres também não assinavam contrato de aluguel sozinhas. Os tempos mudaram." Silêncio. Minha mãe me olhou como se eu tivesse xingado. "Não precisa ser grossa com sua avó." Não fui grossa, fui precisa. Letícia, que estava em silêncio até então, olhou para mim com aqueles olhos marejados que ela produz com uma velocidade que eu ainda não entendi se é dom ou treino. "Mari, eu não quero criar problema. Só quero um lugar seguro para morar." "Então arruma um lugar seguro para morar", eu respondi. "Existem vários. Eu mesma posso te ajudar a procurar, se quiser. Mas o seu apartamento é perfeito." "O meu apartamento é meu." Meu tio Renato, que até então estava de braços cruzados com expressão de testemunha involuntária, resolveu intervir com o que claramente achava que era um argumento irrefutável. "Mariana, o ponto é que você tem uma estrutura estabelecida, uma carreira sólida. Você conseguiria se adaptar a uma mudança com muito mais facilidade do que a Letícia. Por que eu precisaria me adaptar a uma mudança que ninguém me pediu para fazer? É um pedido da família. Pedido é algo que respeita um não como resposta. Isso que está acontecendo aqui há semanas não é pedido." Meu pai, até então estudando os próprios dedos, soltou um suspiro longo. "Mari, filha, ninguém está te forçando a nada." "Pai, vocês montaram um jantar familiar surpresa para me pressionar coletivamente. Se isso não é forçar, me explica o que é." Ele não respondeu. Foi então que minha mãe abriu a gaveta do aparador atrás dela, o gesto casual demais para ser casual, e colocou sobre a mesa uma pasta fina. Dentro, eu vi pelo canto do olho, havia papéis. Meu estômago desceu. "Encontrei um apartamento para você", ela disse, com aquela voz de quem está apresentando um presente. "Fiz uma pesquisa séria. Mesmo tamanho, mesmo valor de aluguel, bairro tranquilo. Peguei os papéis. Li o endereço. Jardim Primavera. Do outro lado da cidade. 40 minutos de carro no trânsito leve. Sem metrô. Com um único corredor de ônibus que, conforme eu sabia por ter passado por lá uma vez, ficava lotado absurdamente nos horários de pico. As comodidades similares incluem uma academia no subsolo", li em voz alta, "e uma área verde próxima." "É um parque municipal", minha mãe confirmou, satisfeita. "É um canteiro ao lado de um viaduto. Eu passei por lá." "Você está sendo exigente." "Estou sendo precisa, mãe. Igual antes." Coloquei os papéis de volta na mesa com uma calma que me surpreendeu. "Olha", eu disse, olhando para cada pessoa ao redor da mesa. "Eu entendo que vocês acham que estão fazendo a coisa certa, que estão protegendo a Letícia. Mas ninguém aqui fez essa mesma pergunta quando eu tinha 21 anos e morava numa república com infiltração no teto. Ninguém pesquisou apartamento para mim. Ninguém organizou jantar para garantir que eu estivesse segura. Você sempre foi mais forte", minha tia disse, como se isso fosse um elogio. "Ninguém me perguntou se eu queria ser mais forte. Me colocaram nessa posição e chamaram de virtude. E agora estão usando essa mesma lógica para me tirar de uma conquista que me custou anos." Letícia limpou uma lágrima com o indicador, delicadamente. Era uma lágrima só,
exatamente no lugar certo. Eu não sabia que você se sentia assim, Mari. Olhei para ela por uns 2 segundos. Tudo bem, Letícia. Não era tudo bem, mas eu tinha aprendido. Naquele jantar, que continuar argumentando era o que eles esperavam de mim, e eu não ia mais dar essa satisfação. Me levantei, peguei a bolsa, agradeci o bolo de fubá que ninguém tinha comido, abracei minha avó porque ela tem 72 anos e eu não tenho briga com ela, apenas com as ideias que carrega, e fui embora. No carro, liguei o ar-condicionado, respirei fundo e abri o documento no celular onde eu guardava os registros. Adicionei a data, o local, os nomes presentes e um resumo do que foi dito. Depois escrevi uma frase que não estava prevista quando comecei aquela lista. Minha mãe tem uma pasta com documentos de transferência de aluguel. Isso deixou de ser conversa de família. Isso é planejamento. Olhei para essa frase por um tempo. Depois liguei o carro e fui para casa, para o meu apartamento, na Rua das Acácias, bairro Santa Luzia, 2º andar, vista para a praça, que era meu, e ia continuar sendo. O que aconteceu nos 10 dias seguintes me fez questionar se eu conhecia minha família de verdade ou se tinha passado 29 anos convivendo com personas cuidadosamente mantidas para consumo cotidiano. Começou com pequenas coisas. Uma prima distante que eu mal falava me mandou uma mensagem simpática perguntando como eu estava, o que normalmente seria inocente, mas que terminou com um: "Sua mãe me contou que você está passando por um momento difícil. Qualquer coisa pode contar comigo." Minha mãe estava enquadrando a situação como uma crise minha, não como um conflito que ela havia criado. Depois, uma colega do meu trabalho, a Patrícia, me encontrou no corredor e disse, com aquela delicadeza de quem não sabe se deve falar: "Mari, sua irmã te segue no Instagram?" "Não, a gente não se segue. É que eu vi uns stories dela marcando o Santa Luzia essa semana. Achei que você talvez soubesse." Não sabia. Entrei no perfil da Letícia, que era aberto, e fui rolar os stories salvos. Ela tinha criado um destaque chamado Novo Lar, com fotos da praça em frente ao meu prédio, da padaria onde eu tomo café toda manhã, do parque onde eu corro, sem me marcar, sem mencionar meu nome, mas com legendas como "Em breve deste é meu bairro novo" e "Explorando o futuro." Uma das fotos era da fachada do meu prédio, tirada de baixo para cima, com um filtro dourado, como foto de imóvel. Fiquei olhando para aquela imagem por um tempo que não sei medir. Depois printei tudo, adicionei ao documento e fui tomar um copo de água porque senti que precisava fazer alguma coisa física para não ficar parada processando o que aquilo significava. Significava que a Letícia não estava esperando uma resolução. Ela estava construindo uma narrativa pública, estava criando fatos antes que os fatos existissem. Mandei uma mensagem para ela, direta: "Letícia, vi os stories. Tira as fotos do meu prédio ou eu te processo por uso indevido de imagem de propriedade privada. Não é ameaça, é informação." Ela demorou 4 horas para responder. Nossa, Mari, que exagero. Tá bom. As fotos sumiram, mas o destaque Novo Lar continuou, só com as fotos da praça e da padaria e do parque, sem o prédio. Como se isso mudasse alguma coisa. Naquela noite, minha mãe me ligou com aquela voz que ela usa quando está tentando parecer razoável, mas está furiosa por baixo. "Mariana, você ameaçou sua irmã?" Dei uma informação jurídica a ela. "Você falou em processo." Porque é o que se faz quando alguém usa imagem de propriedade privada sem autorização. Ela é sua irmã. Irmã não é cartão de imunidade, mãe. Silêncio. Você está muito diferente. Ela disse por fim. Quis dizer: você está me enfrentando, e eu não sei como lidar com isso. Estou igual, respondi. Só não estou mais deixando passar. O que aconteceu 5 dias depois, eu não consigo descrever sem um misto de nojo e uma admiração involuntária e envergonhada pela audácia. Minha amiga Clarissa me mandou um print às 10 da noite de uma quinta-feira. Mari, isso é você? Era um perfil no Instagram. Foto minha, nome quase meu, Mariana F., em vez de Mariana Figueiredo. Bio que dizia: simplificando a vida. Menos é mais. Em transição para o que realmente importa. E nos posts, fotos minhas que só poderiam ter vindo de perfis de pessoas próximas a mim ou da minha família, porque não eram fotos públicas.
Eram fotos de churrasco de família, de aniversário, de viagem que fiz com minha prima 2 anos atrás. Nos posts, legendas que eu nunca tinha escrito. Às vezes a gente se apega a coisas materiais e esquece o que realmente importa. Lar é onde a família está, não onde seus móveis estão. Aprendendo a soltar o que não me serve mais. E nos comentários, pessoas que eu conhecia, colegas de trabalho antigas, uma ex-namorada do meu primo, uma menina com quem fiz intercâmbio, todas comentando coisas como que evolução, Mari, e que inspirador, e ansiosa para saber o que vem aí. Fiquei parada olhando para aquela tela por talvez 2 minutos. Depois fechei o aplicativo. Abri o documento de registros, escrevi tudo, printei tudo e fiz algo que eu tinha evitado fazer até então. Procurei o número de uma advogada, não para ligar naquela hora, mas para ter na mão. Porque o que estava diante de mim não era mais pressão familiar. Não era mais manipulação emocional. Era falsificação de identidade digital. Era construção de narrativa fraudulenta. Era minha imagem sendo usada para criar uma história de que eu estava abrindo mão do meu apartamento, para que quando a Letícia anunciasse que estava se mudando para lá, o terreno já estivesse preparado. E o mais perturbador, alguém tinha planejado isso com tempo, cuidado e acesso a fotos que não eram públicas. Eu sabia quem, mas precisava de certeza. E a certeza, como eu descobriria nos dias seguintes, ia vir de um lugar que eu não esperava. A advogada se chamava Doutora Roberta Campos e eu a encontrei por indicação de uma colega de trabalho que tinha passado por um processo de inventário complicado e saído bem. Roberta tinha uns 40 anos. Cabelo curto, óculos de armação grossa e aquele jeito de ouvir que faz você sentir que cada palavra sua está sendo pesada e arquivada com precisão. Cheguei ao escritório dela numa segunda-feira de manhã com o meu documento de registros impresso em 23 páginas. Todos os prints organizados por data em uma pasta transparente e uma calma que eu mesma não esperava sentir. Ela leu tudo sem interromper. Quando terminou, tirou os óculos, limpou com a barra da blusa e disse: "Você documentou bem, melhor do que a maioria dos clientes que chegam aqui. Tive a sensação de que ia precisar desde cedo." Teve razão. Ela recolocou os óculos. Sobre o perfil falso. Isso é usurpação de identidade, tipificada no artigo 307 do Código Penal. Também pode configurar crime contra a honra dependendo do conteúdo publicado. Sobre as entradas não autorizadas no apartamento, temos violação de domicílio. Ela pausou. Você tem ideia de quem criou o perfil? Tenho suspeita forte. Preciso de confirmação. Me conta. Contei sobre minha prima Renata, que tinha me mandado aquele áudio de empatia semanas antes, e que era a única pessoa de fora do núcleo imediato da família que teria acesso às fotos que apareceram no perfil falso. Contei que as fotos do churrasco eram de um álbum que ela mesma tinha criado num grupo de WhatsApp familiar, do qual eu fazia parte. Contei que a foto da viagem de intercâmbio tinha sido tirada por ela. Roberta anotou tudo. Vamos começar com uma notificação extrajudicial para a plataforma solicitando remoção e identificação do titular do perfil. Paralelamente, posso elaborar uma carta de cessação e desistência para ser enviada à sua irmã e à sua mãe, deixando claro o enquadramento legal de cada ação que elas tomaram até agora. Ela me olhou por cima dos óculos. Você quer resolver isso dentro de casa ou quer ir a público? Quero resolver, mas quero que elas saibam que tenho como ir a público se não resolver. Ela teve o que eu interpretei como um sorriso discreto. Então vamos elaborar algo que deixe essa mensagem muito clara. A carta foi entregue via AR, uma na Letícia, outra na minha mãe, na quarta-feira daquela mesma semana. Eu soube que chegaram porque minha mãe me ligou 40 minutos depois da entrega com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela. Não era a voz da manipulação calculada. Não era a voz da paciência teatral. Era uma voz que eu levei alguns segundos para identificar, e quando identifiquei, entendi que alguma coisa tinha mudado de forma permanente. Era a voz do susto. Mariana, o que é isso que chegou aqui? É uma notificação jurídica, mãe. Você mandou a advogada para a casa da sua mãe. Mandei uma carta formal descrevendo ações que configuram crimes. A advogada elaborou. O correio entregou. Você está me tratando como criminosa.
Estou descrevendo ações que têm enquadramento legal. Se nenhuma dessas ações aconteceu, não há nada com o que se preocupar. Silêncio longo. Sua irmã está arrasada. Minha irmã criou um perfil falso com minha identidade, fotos minhas e textos elaborados para construir uma narrativa de que eu estava abrindo mão voluntariamente do meu apartamento. Isso não é travessura de irmã. Isso é premeditado. Ela estava desesperada, Mari. Mãe, eu respirei fundo. Eu te amo, mas eu não vou mais aceitar desespero como justificativa para crime. Desespero, explica. Não absolve. Ela deslizou para o choro. Não o choro dramático que eu já tinha aprendido a reconhecer nas performances da Letícia. Era um choro diferente, mais miúdo, mais real, e por um segundo eu senti o peso familiar de querer ceder só para que ele parasse. Mas fiquei firme. Quando vocês duas estiverem prontas para uma conversa adulta sobre o que aconteceu, sem manipulação, sem lágrimas estratégicas, eu estou disponível. Até lá, qualquer comunicação passa pela doutora Roberta. Desliguei. Fiquei sentada na beirada da cama por uns 5 minutos. Depois me levantei, fui até a cozinha, fiz um café, levei para a varanda e olhei para a praça lá embaixo. Uma senhora passeava com um cachorro pequeno. 2 crianças corriam em volta do chafariz. Um homem lia jornal no banco de madeira que fica sob a figueira grande. Aquilo era meu bairro. Aquela vista era minha vista. Aquele silêncio de tarde era meu silêncio. Ninguém ia tirar isso de mim. A confirmação sobre o perfil falso veio 12 dias depois. A plataforma respondeu à solicitação da doutora Roberta com os dados de criação da conta. O perfil tinha sido criado de um dispositivo cadastrado no nome de Renata Oliveira, minha prima, com um e-mail que usava uma variação do nome dela seguida de números. Não era a Letícia que tinha criado. Era a Renata, agindo, como eu suspeitava, como braço operacional de um plano que envolvia mais de uma pessoa. Quando a doutora Roberta me ligou para dar a notícia, fiquei quieta por uns 10 segundos processando. Isso muda alguma coisa na sua estratégia? Ela perguntou. Muda o alcance, eu disse. Eu precisava saber o tamanho do que estava enfrentando. O tamanho era maior do que eu queria que fosse. Renata não era parente distante que entrou na história por acidente. Era minha prima de infância. Tínhamos dormido na mesma cama em viagens de família. Ela tinha me ligado chorando quando o pai dela foi operado. Eu tinha ido ao hospital com ela. E ela tinha usado fotos de momentos que vivemos juntas para me prejudicar. Mandei uma notificação para a Renata também. Individual, específica, com o número do IP, o e-mail identificado e o enquadramento legal correspondente. A resposta dela foi a mais rápida de todas. Chegou via WhatsApp, às 11 da noite, em forma de áudio longo que eu ouvi uma vez e não ouvi de novo. O resumo. Ela dizia que tinha feito aquilo por amor à família, que não achava que era crime, que eu estava exagerando, que a Letícia estava sofrendo muito, que eu sempre fui egoísta e que esperava que um dia eu entendesse que família vem antes de apartamento. Ouvi até o fim. Depois, arquivei o áudio no documento de registros, bloqueei o número dela e fui dormir. Família vem antes de apartamento. Como se o apartamento fosse um capricho. Como se os 3 anos de escolhas, sacrifícios e trabalho que ele representava não fossem também família. A minha própria, que eu construí, para mim. O meu pai me procurou 2 semanas depois. Não foi pela minha mãe. Foi por iniciativa própria. O que eu soube porque ele me ligou de tarde, num horário que ele normalmente usa para a soneca dele, e disse: Mariana, sou eu. Você pode me dar um tempo? Só eu, sem mais ninguém. Combinamos um café no sábado. Ele chegou no horário, pediu café com leite e pão de queijo e ficou arrumando o guardanapo sobre a mesa por uns 2 minutos antes de falar. Eu errei, ele disse sem preâmbulo. Deixei sua mãe conduzir uma coisa que eu deveria ter parado no começo. Olhei para ele. Por que não parou? Ele suspirou. Porque é mais fácil deixar sua mãe conduzir. Sempre foi. E eu sei que isso não é desculpa. Só é explicação. É a mesma explicação que eu dei para a Letícia quando o perfil falso foi criado. Explicação não absolve. Ele levou isso como um golpe pequeno, mas levou. Eu sei. Pausa. Você vai processar sua irmã? Depende do que acontecer daqui para frente. E sua mãe? Mesma resposta. Ele assou as mãos sobre a mesa como alguém que está tentando encontrar onde apoiar o peso.
O que você precisa para que a família volte a funcionar? Pensei na resposta por um momento. Não porque não sabia, mas porque queria ter certeza de que estava dizendo com clareza. Preciso de um pedido de desculpas real da Letícia. Não um áudio de 2 minutos explicando por que ela agiu assim. Um pedido de desculpas que reconheça o que ela fez, sem justificativa, sem relativização. Preciso da mesma coisa da mãe. E da Renata. Mas com a Renata eu não sei se ainda quero relação. Então isso é separado. E o apartamento? Nunca foi sobre o apartamento. Pai, o apartamento foi o pretexto. O problema é que vocês, todos vocês, acharam que tinha o direito de decidir sobre a minha vida porque eu sou a mais velha, porque sou a mais estável, porque me viro bem. Isso não dá direito a ninguém de nada. Me virar bem é resultado de escolha e esforço. Não é uma característica que me torna disponível para ser despojada. Meu pai ficou olhando para o café dele. Você tem razão, ele disse por fim. E pela primeira vez em semanas, quando ouvi essa frase, acreditei que era verdade. O pedido de desculpas da minha mãe chegou em forma de visita. Ela me ligou na terça-feira pedindo para vir ao apartamento no sábado. Eu disse que podia. Ela chegou com um pote de doce de leite caseiro que eu sei que ela faz quando está nervosa porque precisa de algo para fazer com as mãos, e ficou parada na porta por um segundo antes de entrar. Era a primeira vez que ela entrava no apartamento desde o início de tudo aquilo. Ela olhou para a sala, para a estante que eu montei com a ajuda de um manual e muita paciência, para os quadros que escolhi um a um ao longo de 3 anos, para as plantas que cultivo com uma dedicação que às vezes me surpreende. Você fez um lar bonito, ela disse, baixinho. Eu sei, respondi. Fizemos chá, sentamos na varanda, e ela falou por talvez 20 minutos, sem que eu interrompesse muito, sobre como tinha se convencido de que estava fazendo a coisa certa, sobre como o amor que sentia pela Letícia tinha distorcido o que ela conseguia enxergar, sobre como ela não tinha percebido que ao proteger uma filha estava prejudicando a outra, sobre como aquele jantar surpresa, a pasta com os documentos, o envolvimento da família toda, quando ela descreveu em voz alta, parecia tão diferente do que parecia quando estava no meio de planejá-lo. Eu construí uma campanha contra a minha própria filha, ela disse. E a vergonha na voz era real. Quando você falou isso na carta, achei exagerado. Mas quando li de novo, em casa, sozinha, era exatamente o que eu tinha feito. Era. Me perdoa? Fiquei quieta por um momento. Não hoje, eu disse com honestidade. Mas vou chegar lá. Preciso de tempo para que o perdão seja real, não só conveniente. Ela assentiu. Não argumentou. E eu reconheci aquilo como o primeiro sinal genuíno de que alguma coisa nela tinha mudado. O pedido de desculpas da Letícia levou mais 3 semanas. Quando veio, foi por mensagem escrita, não áudio, não ligação, o que eu interpretei como ela tendo feito esforço para não poder usar o tom de voz como ferramenta. A mensagem era longa. Vou resumir o que importava. Ela reconhecia ter entrado no apartamento sem autorização. Reconhecia ter contado para as pessoas que ia se mudar para lá antes de qualquer acordo existir. Reconhecia que tinha pedido para a Renata criar o perfil falso e que isso era errado independentemente de qual fosse a intenção. Não usou a palavra crime, mas chegou perto. E no final, escreveu: Eu queria tanto aquele apartamento que parei de enxergar que ele era seu. Acho que no fundo, eu queria a vida que você construiu e tentei pular a parte de construir. Sinto muito de verdade. Li 3 vezes. Não respondi no mesmo dia. Respondi 2 dias depois, com uma mensagem curta. Recebi. Obrigada por escrever com honestidade. Vou precisar de tempo, mas esse é um começo real. Não foi perdão imediato. Não foi retomada de relação como se nada tivesse acontecido. Foi um ponto em que a porta não estava mais fechada, mas a entrada ainda precisava ser reconstruída, tijolo por tijolo, com consistência e tempo. Sobre a Renata. Ela nunca mandou um pedido de desculpas que reconhecesse o que tinha feito. Mandou 2 mensagens ao longo das semanas seguintes, ambas variações do tema de que eu estava exagerando e que família deveria se perdoar. Não respondi nenhuma. A doutora Roberta enviou uma notificação final, deixando claro que o caso estava documentado e que qualquer contato não solicitado poderia ser interpretado como assédio. Não ouvi mais da Renata.
Perder um vínculo que achei que era sólido doeu de um jeito diferente das outras coisas que deram nessa história. Com a minha mãe e a Letícia, havia amor real distorcido por dinâmicas doentias. Com a Renata, eu percebi que o que existia era uma lealdade que nunca foi para mim. Era para a família como estrutura, para a hierarquia de quem merecia o quê, para uma ideia de que mulheres como eu, que se viram bem, eram recursos do grupo, não pessoas com direitos próprios. Deixar essa relação ir não foi fácil, mas foi limpo. 3 meses depois do jantar surpresa, 6 meses depois da primeira ligação da minha mãe com a ideia da troca, a vida na Rua das Acácias voltou a ser o que sempre foi. Minha. Acordei uma manhã de sábado com o sol entrando pela veneziana do quarto, fiz café devagar, abri a varanda e fiquei parada olhando para a praça por um tempo que não cronometrei. A senhora com o cachorro pequeno estava lá de novo. O homem do jornal também. As crianças eram outras, mas corriam em volta do mesmo chafariz com a mesma energia universal de criança em praça. Pensei em tudo que tinha custado ficar onde eu estava. Não o dinheiro, não o trabalho, não os 3 anos de economia, mas o custo emocional das semanas anteriores, as noites em que fiquei deitada no escuro reconstruindo conversas, as manhãs em que acordei com aquela sensação de peso no peito que antecede um dia difícil. A fadiga específica de ter que defender a própria existência para pessoas que deveriam ser porto seguro. E pensei também no que tinha ganhado. Tinha ganhado clareza. Sobre quem eu era quando pressionada. Sobre onde estavam os limites que eu precisava traçar e manter. Sobre a diferença entre ceder por generosidade e ceder por medo de desapontar. Tinha descoberto que consigo ficar firme mesmo quando as pessoas que eu amo estão do outro lado da linha. O que é a coisa mais difícil que existe e que eu não sabia se era capaz de fazer. Tinha ganhado também, de um jeito inesperado, uma relação mais honesta com minha mãe. Ela me ligava toda semana agora. Conversas curtas, sem agenda, sem pasta de documentos escondida em gaveta. Ainda estava processando o que tinha acontecido, eu sabia. Mas estava processando de verdade, não maquiando. Uma vez, no meio de uma conversa sobre uma série que as duas tínhamos assistido, ela disse: "Você me ensinou uma coisa, sabe?" "O quê?" "Que te respeitar é uma forma de te amar." Levei tempo para entender que são a mesma coisa. Não respondi nada. Às vezes, a coisa certa é deixar uma frase pousar em silêncio. A Letícia encontrou um apartamento de 2 quartos com uma colega de faculdade, a Isabela, num bairro chamado Vila Nova, a 15 minutos da universidade. Quando ela me mandou a foto do lugar no dia que fechou o contrato, a mensagem junto era simples. "Assinei hoje. É pequenininho, mas é meu. Agora entendo um pouco melhor o que você quis dizer." Olhei para essa mensagem por um tempo. Depois respondi: "Parabéns. Esse sentimento não tem preço." E era verdade. Não era ironia. Não era cutucada velada. Era a coisa mais honesta que eu podia dizer, porque eu sabia exatamente de que sentimento ela estava falando, e saber que ela estava começando a entendê-lo do jeito certo, pelo caminho certo, era de um modo que me surpreendeu, uma espécie de alegria. Ainda não temos a proximidade que tínhamos antes de tudo isso. Talvez nunca tenhamos. Algumas rachaduras deixam marca mesmo depois de fechadas. E eu acho que tudo bem. Relacionamentos mudam. O que importa é se a mudança aponta para algo mais honesto ou menos. O nosso apontava para mais honesto. Por ora, bastava. A doutora Roberta me ligou na última sexta-feira do mês para fechar formalmente o caso. Nenhuma das partes apresentou resistência após as notificações. Perfil removido, sem novas invasões documentadas, comunicação cessada com a parte que apresentava risco maior, disse ela, com a eficiência de sempre. "Você quer manter o processo aberto por precaução ou encerrar?" "Encerra", respondi. "Mas guardo os documentos. Sempre." Uma pausa pequena. "Posso te dizer uma coisa fora do profissional?" "Pode." "A maioria das pessoas que chega aqui com situação parecida com a sua não documenta nada, não estabelece limite nenhum e cede no momento em que a família coloca pressão suficiente. Você fez o contrário em cada etapa. Não é comum." Fiquei quieta por um segundo. "Eu só não quis abrir mão de algo que eu mesma construí", disse. "É exatamente isso que quase ninguém consegue fazer quando envolve família." Ela fez uma pausa.
Boa sorte, Mariana. Obrigada, Roberta, por tudo. Naquela noite, fechei o documento de registros que tinha aberto semanas atrás. 23 páginas iniciais tinham virado 48 ao longo do processo. Datas, horários, mensagens, nomes, prints, resumos de ligação. Uma arqueologia minuciosa de tudo que tinha tentado me tirar do lugar onde eu escolhi estar. Salvei o arquivo numa pasta com o nome Acácias, porque era o nome da minha rua e porque árvores de acácia têm raízes que vão fundo antes de crescer para cima, o que me pareceu adequado. Depois fechei o computador. Apaguei a luz do escritório, que continua sendo escritório. Sem closet nenhum, atravessei o corredor e fui para a cama. Pela janela, as luzes da praça faziam um reflexo suave no teto. Eu estava no meu apartamento, na minha rua, no meu bairro, no meu lar, que eu construí, que defendi, que era meu, e ia continuar sendo. O que essa história revela não é sobre um apartamento, é sobre um padrão silencioso que muitas famílias repetem sem perceber. Quando alguém se torna estável, responsável e independente, passa a ser tratado não como uma conquista a ser respeitada, mas como um recurso a ser distribuído. Mariana não foi pressionada, apesar de ter se esforçado. Foi pressionada por causa disso. E a pergunta que fica é: quantas pessoas estão cedendo hoje, não porque querem, mas porque aprenderam que dizer não para a família tem um custo emocional alto demais para suportar? Você já abriu mão de algo seu por pressão familiar e se arrependeu? Comenta aqui embaixo. E se você acha que Mariana fez a escolha certa, compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje.